Muito bom, meus irmãos. Bom estarmos aqui. A última vez que eu olhei os irmãos aí no canal do YouTube, que estava acompanhando a reunião, a irmã Rosemary, a irmã Nessi, o irmão Evandro, a irmã Maria de Fátima, a Carla, Evandro, todos vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por estarem conosco como igreja, reservando esse momento para estarmos orando. E também os irmãos estão aqui. É muito bom vê-los, estarmos pessoalmente aqui orando. A gente tem um ditado que diz que o óbvio precisa ser dito. Então, eu vou rapidamente aqui trazer o óbvio, meus irmãos, na palavra do Senhor. Lá no livro de Salmo, o Salmo 86, o verso 6 e o verso 7. Salmo 86, verso 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, meu irmão, fico constrangido assim. Obrigado, querido. Diz assim a palavra do Senhor: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nosso Deus, Te louvamos por estarmos aqui, Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor reservou esse tempo para estarmos aqui, tem colocado no coração o desejo de compartilhar um pouco da Tua palavra, Senhor, da meditação nela. Pedimos que o Senhor nos dê graça. Meu Deus, precisamos de Ti, por mais óbvio que pareça a mensagem, Senhor, mas nós cremos que o Senhor fala conosco, cremos que o Senhor traz edificação à Tua igreja, cremos que o Senhor traz refrigério, que o Senhor nos traz encorajamento, que o Senhor nos traz o renovo da esperança em meio a esses dias difíceis. Te pedimos em nome de Jesus, em meio a essa angústia que temos vivido há mais de um ano, Senhor, que o Senhor escute a nossa oração, que o Senhor nos traga, ó Deus, refrigério, consolo e renovo nessa noite. Abençoa todo o Teu povo, Senhor, que está também nesse momento ouvindo a Tua palavra, reunidos ou de forma remota. Edifica a Tua igreja. Maranata, vem, Senhor, cumpre a Tua palavra e vem, ó Deus, nos trazer a plenitude dos tempos. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse é mais um salmo de súplica na presença do Senhor. E a gente tem, volta e meia, tem falado aqui nas reuniões de oração sobre súplica e sobre oração, porque a reunião de oração existe para isso, para nós suplicarmos. Aqui já tivemos momentos de súplica, de intercessão, e nós aprendemos na palavra do Senhor como orarmos e por que orarmos e a forma, né, exemplos de oração. Esse é um salmo de Davi, em que ele está numa situação de angústia, de dor, ele se sente necessitado. Se nós lermos, eu resisti até agora não ler, pelo menos o início do salmo, mas se os irmãos acompanharem aí, a partir do verso 1, ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Essa técnica do paralelismo hebraico nos salmos, na literatura poética hebraica, de você repetir, né, trazer a mesma informação, a mesma mensagem, às vezes com uma ênfase um pouco maior num ou no outro aspecto, mas aqui exatamente aquilo que nós vemos nos versículos 6 e 7, o salmista começa essa poesia falando isso: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o Teu servo que em Ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Alegra a alma do Teu servo, porque a Ti, Senhor, eleva a minha alma, pois Tu, Senhor, és bom e compassivo.
abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Então, a gente podia tratar de vários aspectos, e já tratamos de alguns a respeito de oração e súplica, mas aqui eu queria rapidamente, para nós voltarmos a orar e praticar o que o Salmo está dizendo, eu queria trazer só dois aspectos aqui, nessa breve meditação, acerca da oração e da súplica. O primeiro aspecto aqui é de nós pararmos para pensar o porquê é que Deus registrou em sua palavra e revelou para nós que devíamos buscá-lo no momento de angústia. Por que é que nós devíamos recorrer a Ele? Imagine por um momento uma situação de que você encontra uma pessoa necessitada na rua e você se compadece dela e diz assim: olha, eu quero que você vá lá em casa amanhã. Vá lá em casa amanhã que eu quero te ajudar. Eu vou te dar uma roupa, eu vou te dar uma feira para você passar um mês. Então, obviamente que no outro dia, aquela pessoa que estava perambulando, talvez dormindo pelas calçadas, ela vai até o endereço que você deu lá e vai esperar que você atenda e que você lhe dê aquilo que você prometeu. Se não, qual o sentido de você se dispor a ajudar o outro? Apenas para ficar vendo ele tocando na sua campainha, ou ele pedindo, batendo na sua porta, e por favor, me ajude. Há sentido em você se dispor a ajudar o outro, se não for para atender na necessidade dele? Acho que não há sentido, né? Na igreja, você de repente encontrar alguém que esteja passando por uma dificuldade, ou está passando por um momento de tristeza, e você diz: não, olha, vamos conversar amanhã, ligue para mim para conversar amanhã. E aí no outro dia a pessoa liga para você para conversar, e você fica olhando lá e espera o telefone desligar e não atende. Há sentido em você ter se disposto a dizer: olha, não, liga para mim que a gente conversa, eu quero que você fique bem. Você se dispõe e presume-se que ao fato de você se dispor é porque você estava realmente querendo ajudar a outra pessoa. E isso é o que é a lógica humana do fato de alguém estar precisando de ajuda e alguém se dispor. Agora, imagine um Deus que é perfeito em todos os seus atributos, em todos os aspectos. Ele emana perfeição, Ele é santo, Ele é perfeitamente santo, Ele é santo, 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 porque santo é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Ele é justo em todos os seus caminhos, em toda a sua palavra, em toda a sua existência Ele é justo, e Ele é bom de uma forma sobre-humana, é bom de um jeito que você não consegue imaginar. A limitação do contexto nosso de realidade e da concepção de bondade que nós temos, não consegue imaginar a grandeza da bondade de Deus. Agora imagine que esse Deus, Ele promete em sua palavra que na nossa angústia, quando nós estivéssemos aperreados, quando a gente estiver agoniado, como diz o nordestino, quando a gente estiver na angústia, que nós devemos clamar, buscá-lo em oração, suplicar a Ele por apoio e por ajuda, porque Ele responde. Se humanamente falando não haveria sentido em se dispor para ajudar alguém, se não fosse intenção ajudar, imagine de uma forma, se é que a gente pode imaginar de uma forma divina, um Deus que não precisa se dispor para ajudar, Ele não precisa de prometer nada, mas Ele promete em sua palavra que nós deveríamos buscá-lo e invocá-lo na angústia, porque Ele
nos atenderia? Será que ao buscarmos na angústia, ao buscarmos na necessidade, ao buscarmos na nossa tristeza, Ele vai esconder a face, como aquele que ficou esperando o telefone tocar até desligar, ou fechou a porta da casa e esperou a pessoa tocar que estava precisando? Será que esse Deus, por que Ele faria isso? Com que atributo de Deus esse comportamento se encaixaria? Ele prometer, se dispor a ajudar, se dispor a atender, a nos responder, a nos ouvir. E quando clamarmos na nossa angústia agora, Ele dizer: não, eu não vou escutar, eu vou fechar os meus ouvidos, eu vou esconder a minha face. Não, meus irmãos, porque se nós que somos falhos, somos humanos, somos imperfeitos, se nos dispomos e ajudamos, quanto mais o Deus da verdade, o Deus que não mente, o Deus que cumpre a sua palavra e é zeloso por ela, que nos prometeu que na angústia nós devemos orar a Ele, que Ele escuta a nossa oração, Ele atende às nossas súplicas e Ele nos responde. Se nós o buscamos na angústia, Ele nos escuta. A nossa oração, ela é ouvida, Ele dá ouvidos à nossa oração, à nossa súplica. E quando nós suplicamos e buscamos a Deus, nós estamos agindo de acordo com a sua vontade, que Ele nos revelou. Ele disse que na nossa angústia nós devemos buscá-lo, nós devemos orar, invocar a sua presença, e quando fazemos isso, nós agimos de acordo com a sua vontade. E quando nós não fazemos, nós não agimos de acordo com a sua vontade. É por isso que o óbvio precisa ser dito, porque nós estamos passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de perda, um momento de tristeza, um momento de angústia, e parece que nós não entendemos o que é óbvio, que nós precisamos invocar o nome do Senhor e buscar a sua presença e orar com rogos, com súplicas a Ele, porque Ele deixou na sua palavra de que está disposto a nos ouvir e nos responder quando clamarmos. É por isso que a reunião de oração faz tanto sentido, muito mais agora, meus irmãos. Ele nos escuta e nos responde, também por causa da sua palavra, porque Ele é Deus, Ele é zeloso por essa palavra. Nós lemos aqui no versículo 5, Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade. É mesmo que está vendo, é Manuel me perguntando o que é abundante, né? Essa semana ele perguntou, eu não me lembro o que a gente estava, acho que foi na pregação de domingo à noite, alguma coisa a gente foi explicar e ele perguntou o que é transbordar. É quando está cheio, que derrama. E assim, e Deus ele transborda, Ele abunda em bondade, em benignidade. Esse é o Deus que a todos quanto o invocam se revela desse modo, abundante em benignidade, compassivo, é bom. Por que então Deus deixaria tais promessas em sua palavra, se não para cumpri-las? E não estou falando somente desse versículo, nós temos outros textos em que o Senhor deixou registrado, revelado para nós, que nós devemos invocá-lo enquanto é tempo. Jeremias capítulo 33, 3, talvez um dos mais conhecidos, diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui, e já passando para o segundo aspecto, porque eu disse que ia ser breve na meditação, no livro de Salmos ainda, no Salmo de número 50, em que o salmista Asaf está trazendo alguns aspectos acerca da adoração a Deus, acerca do culto a Deus, de quem é Deus e como é que nós devemos adorá-lo e em que aspectos
cabem os sacrifícios, enfim, ele fala sobre invocar o Senhor. Versículo 14 e 15, é meio que um eco do texto que nós lemos agora, do Salmo número 87. Ele diz assim, 86, perdão. Ele diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meus irmãos, nós invocamos o Senhor não só porque Ele deixou como uma promessa a sua disposição de nos ouvir e de nos responder, mas porque invocar o nome do Senhor é um ato de culto, é um ato de adoração. Se já não fosse de somenos nós buscarmos ao Senhor e suplicarmos a Ele para Ele nos responder na nossa angústia, porque Ele está disposto a nos ouvir, nos responder. O fato de nós invocarmos a Ele, buscarmos, manifesta adoração a Ele, manifesta dependência da sua graça. E nós vivemos, existimos para isso, para glorificar o seu nome, para invocá-lo sempre. Então, invocar a Deus é um ato de culto, é um ato de adoração. Nós buscamos a Deus não apenas porque Ele pode nos salvar, e Ele salva, Ele é o Deus que salva, que livra, que nos ajuda. Buscamos a Deus não apenas porque Ele é bom e compassivo, como nós vimos lá no Salmo 86, no verso 5, e além disso, Ele é bom e compassivo, Ele não impõe condição para nos ajudar. É assim, toda a história narrada na Bíblia é baseada na graça do Senhor, não é assim? Desde lá desde o Éden, desde a aliança com Abraão. O que Abraão fez para poder o Senhor fazer a aliança com ele? Nada, mas o Senhor foi ao encontro de Abraão e, pela sua misericórdia, pelo seu projeto de salvação, escolheu Abraão para que daquela nação trouxesse o Salvador. Foi assim com a história de José, que nós estamos estudando no domingo à noite, pastor Érico. Foi assim quando o povo estava cativo no Egito. E Deus salvou. Eles não cultuaram primeiro, adoraram para que o Senhor dissesse: não, agora que vocês me adoraram, eu vou salvar. Não, Ele salva primeiro para depois ir para o monte adorar. E ainda assim, lá no monte, ainda faz um bezerro. E mesmo assim, Deus continua derramando a sua graça. E nós buscamos a Deus então, em toda a revelação da palavra do Senhor, é graça do Senhor agindo sobre nós. Nós buscamos não apenas porque Ele é bom e compassivo, e não impõe condição em nos ajudar, Ele age por sua graça. Nós invocamos a Deus porque os nossos atos são oferecidos e aceitos por Ele, através de Jesus Cristo, através de Jesus. Nós podemos, imperfeitos como somos, cheios de pecado, de falha, de pensamentos tortos na presença do Senhor, palavras vãs muitas vezes, que entristecem o Espírito Santo de Deus, comportamento que não dá testemunho da salvação. Nos achegamos a Ele no dia da angústia, invocamos a Ele por causa da sua graça, e por meio de Jesus Cristo, o seu sangue derramado por nós, nós temos a certeza que somos aceitos por meio de Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não buscamos a glória de homens, mas Deus se torna conhecido quando cultuamos, quando invocamos ao Senhor, ainda que seja no momento da angústia, no momento da necessidade, mas quando nós invocamos e testemunhamos que Ele nos responde, como estamos fazendo nessa noite, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, nós glorificamos a Deus diante dos homens. Não invocamos a Deus apenas para nos vermos livres do mal, e Ele nos livra do mal. Jesus mesmo, na oração dominical, Ele nos ensina que nós orarmos dessa forma. Nós oramos não apenas para sentirmos alívio, consolo, conforto, refrigério, encorajamento. Nós sentimos tudo isso quando nós oramos, mas nós oramos
invocamos, porque Ele é Deus. É para quem a gente tem que orar, é para quem a gente tem que conduzir a nossa súplica, é para quem a gente tem que elevar o nosso pensamento. E não por causa dos nossos méritos, pela sua graça, Ele nos capacita de fé, para crer nessa palavra, que está aqui de forma tão óbvia. Mesmo assim, muitas vezes nós não dobramos os nossos joelhos, nós não buscamos a Ele e suplicamos na nossa angústia, nem mesmo na nossa angústia. Ele nos capacita de fé para crer em sua palavra, em suas promessas e reconhecer que Ele é o único Deus que escuta e que responde. Os outros deuses são deuses de barro, de pedra, de madeira, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não falam, respiração nenhuma, fôlego nenhum se encontra nas suas narinas. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro e diz: clama a mim e eu responderei. No dia da tua angústia, invoca-me. Quando nós nos despojamos dos nossos méritos, quando nós não nos fiamos no nosso braço e na força do homem e nos lançamos na dependência do auxílio que vem do alto, nós glorificamos a Deus e lhe prestamos verdadeiro culto e verdadeira adoração. Eu pretendo, numa próxima oportunidade, pregar sobre alguma dessas batalhas épicas da Bíblia, né? A gente tem Josafá, tem Gideão, eu estava hoje meditando sobre Ezequias contra os assírios. É sensacional a história, e Ezequias, a história de Ezequias é uma das poucas que é contada em 3 livros. Ela é contada em 2 Reis, em 2 Crônicas e Isaías, que era profeta contemporâneo. E em 2 Crônicas, o cronista ele tem toda uma preocupação de falar sobre a adoração, culto a Deus, a forma de cultuar, e os cânticos e tal, a função de cada um no culto. Aí ele fala, ele é o único que registra o momento em que Ezequias, ele prepara todo mundo, e ele entrega as armas para a turma, produz as armas. Ele está num momento bem delicado, porque ele deixa de pagar o tributo que os assírios estavam querendo receber, e ele pede para que os assírios perdoem ele, pega as portas do templo, o ouro e tal, manda, e o pessoal diz: não tem boquinha não, você vai ter que se humilhar, que a gente vai levar vocês. E é toda não vou contar a história toda não, senão dá outra mensagem, mas aí chega um determinado momento que ele vê que não vai dar mesmo, procura o profeta Isaías profetiza e diz assim: olha, não se preocupa não, que o Senhor vai puxar Senaqueribe e o exército com um anzol de ferro pelo nariz. Eita, vai doer, vai rebocar ele com um anzol, você não vai chegar nem a guerrear com ele não. E aí Ezequias, ele distribui as armas e tal, e fala para o povo, diz assim: ó, o exército é numeroso, o exército que vem aí é muito numeroso. Diz a Bíblia, e já dando spoiler do final da história, diz a Bíblia que quando Ezequias chega com o exército no arraial do inimigo, tem 180 mil assírios mortos, fora os que fugiram. E ele diz assim: olha, vocês tomam as espadas, todo mundo está pronto. O exército é grande, não enganou ninguém, disse a verdade. Lá o negócio é difícil, mas eles têm o braço de carne, nós temos o Senhor dos Exércitos. Conosco está a força do Senhor dos Exércitos. E invocar o Senhor, meus irmãos, é reconhecer que o nosso braço não vale de nada não, que a ajuda do homem é a ajuda de homem, que antes de suplicar ajuda e confiar em quem quer que seja, por maior poder que emane de onde esteja assentado, não é nada se comparado ao poder do nosso Deus. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E é por isso que no dia da angústia nós devemos clamar a Ele, nós devemos suplicar a Ele, nós devemos invocar o Seu nome,
porque Ele deixou a sua promessa, que é assim que devemos fazê-lo, se dispôs a nos ouvir, se dispôs a nos responder, e porque ao fazermos, nós glorificamos o seu nome, nós lhe prestamos culto, nós dizemos: Senhor, o Senhor que está me capacitando de fé para crer que o Senhor nos responde, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor ouve e nós glorificamos ao Senhor diante de nós damos testemunho de que o Senhor é Deus. E que seja assim nessa noite, ao orarmos ao Senhor, ao suplicarmos pela sua ajuda, a pedirmos que Ele nos responda, que nós confiemos unicamente no braço do Senhor e na sua força, na força do seu poder. Amém? Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação. Tu és abundante em benignidade, Senhor, bom e compassível é o Senhor, justo em todos os Teus caminhos. Ó Deus, nós Te rendemos graça, louvor, honra e a nossa adoração. E nessa noite, Senhor, nós invocamos a Ti, crendo nessa palavra que nós lemos, Senhor, fiados nela, mas, ó Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e por isso que nos achegamos na Tua presença, Senhor, e invocamos a Ti. Responde-nos, ó Deus, aquilo que nós suplicamos nessa noite. Alguns pedidos já que foram colocados aqui, Senhor, alguns problemas de saúde, ó Deus, as nossas ações de graça. Pai, rogamos que o Senhor nos responda, que o Senhor escute a nossa oração nessa noite, glorifica o Teu santo e bendito nome, que é para sempre, o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através daquilo que nós Te pedimos, e desde já nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.